Aleluia. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Quem está comigo, diga amém. Amém. Quem está vivo, diga amém. Amém. Eita, Jesus de glória. Hoje Deus tem algo a falar à sua igreja, amém? E para que a gente ganhe tempo, pegue sua Bíblia e abra lá no livro do Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, vou esperar mais um pouco. Vamos ler no versículo de número 3. Acompanhe comigo a palavra. Gênesis capítulo 37, versículo de número 3, diz assim: Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era filho de sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo, e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho, e contou aos seus irmãos, por isso passaram a odiá-lo ainda mais. Pois ele lhe disse: peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estamos atando feixes no campo, e o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e das palavras deles. Amém? Somente até aqui. Peço que feche os seus olhos. Vamos falar com o Espírito Santo. Gratidão por esta noite, Espírito Santo. Gratidão por mais essa oportunidade nesse culto esta noite. Gratidão por esse dia maravilhoso ao qual o Senhor nos concedeu. Que nesta noite eu não venha ser pedra de tropeço diante do teu agir nesse lugar. Peço que o Senhor tenha, meu Deus, a coerência de fazer aquilo que o Senhor quer fazer, não aquilo que eu quero fazer. Porque digno de honra e de ser exaltado nesse lugar é o Senhor. Assim como João falou, importa-se que tu cresça e que nós viemos diminuir. Então, meu Deus, se ainda existe credibilidade comigo, ainda de eu te pedir algo essa noite, eu te peço que o Senhor não poupe nada nesse lugar, entregue tudo aquilo que o Senhor veio trazer e faz acontecer as tuas maravilhas e os prodígios nesse lugar. Cura pessoas aqui, liberta pessoas aqui, toca o coração de pessoas aqui, e que essa palavra ela venha a ser direcionada dos céus para a vida de cada um deles. Que a tua igreja possa ter a sensibilidade de ouvir, interpretar, entender e sentir tudo aquilo que a tua igreja hoje vai receber dos céus. Então, Pai, que possamos contemplar tuas maravilhas no decorrer desse culto. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, a tua graça, e que essa palavra venha a ser reveladora ao coração da tua igreja e da tua noiva. Fica conosco, Senhor, assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar, vocês que ainda estão de pé, e vamos aplaudir mais uma vez o Espírito Santo. Queridos, olhe para cá, se vocês quiserem sentar, pode ficar à vontade, seu Sérgio. Amados, hoje é uma noite que muitos dizem, né, que é viável a muitas pessoas fazerem coisas contra a minha vida e contra a vida de muitas outras pessoas. O inferno não tem poupado os seus cooperadores para vir a essa terra e tentar atrapalhar o andamento daquilo que Deus ele tem feito ou que ainda está fazendo. Até porque o inimigo ele também é espírito.
E como ele é espírito, ele também consegue ver, ele consegue perceber. E ele luta contra aquilo que Deus ele tem preparado para mim e para você. E hoje nós temos muitas pessoas que estão fazendo trabalho para separar pessoas. Hoje nós temos pessoas aí que estão vivendo um momento de declive espiritual pelo fato de hoje ter acreditado naquilo que se chama feitiçaria. Pessoas que estão vivendo em candomblé, terreiro de macumba, estão fazendo obra de feitiçaria por pessoas, para pessoas. E essas pessoas, elas não têm conseguido entender o porquê, não têm conseguido entender aquilo que Deus ele tem a fazer. Tem pessoas que têm se apegado a coisas que o mundo tem oferecido, mas não têm se apegado a coisa que aquilo que Deus ele tem colocado dia por dia na minha e na sua vida. E entrando nessa palavra aqui, queridos, observando o contexto da história, a Bíblia fala, pela manhã eu estava lembrando de Jacó. Jacó trabalhou arduamente, duramente, para que pudesse ter o privilégio de casar com a mulher que ele mais amava. E quando chega um tempo, ele não é tido como esposo da mulher a qual ele pagou um preço. Seu tio Labão pegou e entregou uma mulher a qual ele não estava determinado a tê-la. Jacó teve que trabalhar duramente por mais um bom período para que ele pudesse ter a esposa desejada. E a Bíblia fala, queridos, que Jacó, ele amava muito José, pelo fato dele ser pai na sua velhice. E eu fico imaginando, depois de José, ainda teve mais um filho chamado Benjamim. Mas José, ele veio de um relacionamento da mulher que ele amava demais. E quando chega um ponto, Deus ele já tinha algo projetado no seu coração, para trazer para o povo de Israel a libertação, para trazer para o povo de Israel ali o suprimento a qual eles iam passar por muitas dificuldades. E quando Deus ele quer fazer, ele não escolhe aquele que se torna melhor, porque ali a gente pode entender que dos filhos que tinham ali, Rubem poderia ser um dos predestinados, Manassés poderia ser uma das pessoas que poderia estar na frente de ser usado por Deus, ou até mesmo o pequeno Benjamim poderia ser uma das pessoas que ia ser usado por Deus para trazer ao povo de Israel, ao povo dos seus pais, o mantimento. Porém não entendiam ainda, porque eles não estavam olhando a parte física, eles estavam olhando somente ali, não estavam olhando espiritual, eles estavam olhando a parte física. E chega um certo ponto que Deus ele começa a mostrar para José em sonhos aquilo que poderia acontecer, o que ia acontecer. E José era um sonhador. Quantos sonhadores nós temos aqui dentro da igreja hoje? Diga amém. Continue sonhando. Continue colocando na sua mente os seus objetivos, os seus ideais, e Deus ele vai realizar. Porque Deus ele não limita o seu poder para entregar quando um filho ele se coloca na posição. E a Bíblia diz que quando José ele vem sonhando, e ele diz para os seus irmãos que o feixe dele estava em pé, e os outros se inclinavam diante dele, e os seus irmãos olhavam com um olhar de ira para ele e diziam: por acaso tu vais nos dominar? Por um acaso tu vai governar sobre nós? É isso que tu quer dizer? E aquilo a cada dia somente aumentava ainda no coração dos seus irmãos. Hoje você pode olhar e você pode dizer: ei, eu também sou que nem José, eu sou odiado pelos meus irmãos, eu não tenho nada a ver com a vida de nenhum deles, mas eu sou odiado, mesmo eu não tendo nada. Você pode ter certeza que dentro da sua casa, no meio da sua família, sempre vai ter uma pessoa que vai querer ser melhor do que você, ou a minha família, dos meus parentes, é diferente. Eu tenho uns irmãos que ganham super bem. Minha irmã, um tempo agora, ela reformou a casa dela, e onde ela vai, ela traz algumas lembranças, coloca na casa dela. E aí ela diz: mano, eu fiz tal coisa na minha casa, parabéns, isso daí é um pouco ainda diante daquilo que Deus ele vai fazer. Mano, eu fiz tal coisa, parabéns, hoje Deus ele entregou mais uma bênção para você e ainda vai ter mais. E toda vez ela liga para mim, ela traz uma lembrança de onde ela viaja para mim.
E quando foi agora, ela comprou um carro novo, que ela disse que ela, como uma líder, né, ela não poderia ter um carro insignificante da frente dos seus liderados. Comprou acho que é um Prisma sedã para ela, muito bonito carro. Ela vinha aqui em casa, ela dizia: um dia eu vou ter uma casa que nem a tua. Eu digo: por quê? Ela disse: eu vou ter câmera, eu vou ter alarme. Eu digo: tu não tem porque tu não quer, porque isso não é prioridade. Hoje ela colocou. Então, tem pessoas que se destacam, mas só que às vezes Deus, Ele quer usar aquele menorzinho que tem lá. Eu tenho uma irmã também que é professora. Hoje ela coloca no Face que comprou um apartamento, que ela tem carro do ano, que ela tem isso, que ela tem aquilo, que ela tem estabilidade. Tem um outro irmão também que ele é bem estável na vida financeira, que ele é produtor, ele trabalha numa empresa muito grande aqui na Zona Leste, na Três Rios, e ele ganha bem, conquistou as coisas dele. E quando foi uma vez, eu falava com a minha irmã, eu disse: um dia eu vou conseguir também ter os meus sonhos. Ela disse: eu queria ser que nem tu. Eu disse: mas por quê? Ela disse: eu olho para ti, e hoje você não tem um emprego formal, mas você consegue administrar tudo. A gente chega na tua casa e você pergunta: o que vocês querem comer? Porque dentro da tua geladeira tem tudo o que vocês querem. Eu olho para ti, e há 25 anos tu está com a tua mesma esposa, e eu já venho de vários casamentos. Eu olho para ti, tu tem uma igreja linda, maravilhosa, você tem paz, eu não tenho paz. Eu queria ter o que você tem. E às vezes as pessoas olham para nós e aquilo ali pode gerar um certo ciúme, mesmo você não tendo quase nada. José, por ser um sonhador, criou uma insatisfação no coração dos seus irmãos. E um belo dia o seu pai diz assim: olha, você prepara e você vai ter com seus irmãos, levar o almoço, levar ali o alimento, porque deve estar um sol escaldante, eles estão trabalhando, então você vai ter que levar esse alimento. E às vezes eu começo a viajar, eu consigo entrar como personagem da história, e eu fico imaginando José ao longe vindo com aquela marmitinha, vindo ali com uma provisão, e as pessoas começam a cochichar um com o outro, dizendo: ei, lá vem ele, ó, o sonhador. Agora é a nossa oportunidade de matar, de acabar com a vida dele, porque ele é o queridinho do nosso pai, ele é aquele que o nosso pai mais ama. Eu consigo entender no coração dessas pessoas aquele complexo que se chama assim inferioridade, porque quando a criança ela cresce e ela não tem mais a dependência do pai, o pai vai dar um carinho a mais para uma outra criança. Mas hoje eu tenho isso dentro da minha casa. Se eu for dar carinho para o Guilherme, a Nicole fica ciumada. Eu deixei de ser sua filha e digo: não, isso aqui é diferente. Você já está praticamente casada, e ele ainda tem alguns tempos comigo aqui, mas o meu amor é o mesmo por você, não muda. Só que essa insatisfação criou o ciúme ao ponto de querer matar José. E eu fico imaginando jogarem José na cisterna e entrar em concordância para querer matar, e uma pessoa se levantar e dizer: ei, ele é o nosso sangue, não podemos fazer tal coisa, tirar a vida dele. O que seria de nossos pais? O que seria de nosso pai? Seria esse menino, se esse menino é a vida dele. Não vamos tocar nele, não vamos requerer o sangue dele sobre nossas mãos. Eu fico imaginando aquela criança naquele buraco, naquela cisterna, gritar: Rubem, tira daqui. O que eu fiz para vocês? E as pessoas dizem: agora sonha. Quero ver onde vai levar os teus sonhos. Poderia José estar gritando: Efraim, mano, me tira daqui. Nós temos idade diferente, mas nós caminhávamos junto, nós brincamos junto, nós corremos junto, se machucamos, mas nós somos família. Zebulon, ninguém deu atenção. Chegou um ponto de tentar matar a qualquer custo o sonho de José. Vamos deixar ele aqui porque um animal vai estraçalhar ele.
Vamos matar um animal, levar a túnica e assim vai acontecer. Eu fico imaginando uma noite ali, desesperadora, porque não tinha ninguém para trazer um copo com água no meio de um lugar seco. O dia amanhece e eles voltam para o lugar, e quando chegam no lugar, lá está José. E agora o que faremos? Vamos vender ele para um mercador, e esse mercador vai levar ele para longe. O nosso pai nunca mais vai encontrar esse menino. E assim o fizeram. Quantas pessoas hoje não pagou um preço para se ver longe de você? Quantas pessoas não pagaram um preço levantando falso testemunho, levantando calúnias, só para você sumir da vida dessas pessoas, porque ele não aguenta ver aquilo que Deus tem feito na sua vida? Mesmo que para você seja insignificante, mas para ele são muito, sabe por quê? Porque Deus, ele ama todos os seus filhos, principalmente aqueles que são mais achegados. A Bíblia fala que José, ele foi levado para a casa de Potifar, e por ele ser um jovem bem atraente, assim que nem o irmão Márcio, eu já esqueci a nota. A mulher se sentiu atraída por ele. Só que Deus, ele tem um plano, e Deus, quando ele tem um plano, ele não vai deixar que essa tentação não venha a ser mais daquilo que você possa suportar. E quando a pessoa entende que tudo aquilo que ela está passando é Deus provendo na vida dela, é Deus trabalhando na vida dela, é Deus formando algo para acontecer na vida dela. Só que o diabo, ele entra com as suas artimanhas, com a sua fúria, com suas deixas. E essa mulher, ela chega a pedir que ele se deitasse. José olha para essa mulher e diz assim: olha, minha senhora, eu não posso fazer isso, porque a única coisa que o meu Senhor não permitiu foi tocar na senhora. Então eu não posso fazer tal coisa, porque eu vou estar ainda pecando contra o meu Senhor. E a Bíblia conta a história que essa mulher forjou algo para incriminar José, e José foi parar onde? Na cadeia. Hoje você pode estar preso espiritualmente por algo que pessoas proferiram contra a sua vida. Você pode estar hoje aprisionado espiritualmente por algo que pessoas jogaram contra a tua vida. Apesar de você não ter feito nada, você se sentiu culpado por isso e você se prendeu. Você está preso dentro dos seus sentimentos. Jacó poderia ter ali chegando com seus irmãos e dizer: vai dar teu jeito, vai atrás do teu irmão. Ele foi para lá, então você deve ter dado conta. E José também poderia ter pensado da seguinte maneira: bem, que Deus é esse que eu estou servindo? Que Deus é esse que o meu pai tem falado, que o meu avô tem falado, que o meu bisavô tem falado, que hoje eu não consigo entender porque eu estou aqui. Eu não consigo entender por que tal coisa me aconteceu. Se Deus tem me mostrado em sonho, não foi isso que eu sonhei para mim. Só que na maioria das vezes, o sonho que vai prevalecer não é o que você sonha, é aquilo que o Senhor sonha para você. Sabe por quê? Porque o que nós temos para nós é limitado. Aquilo que nós temos para nós é pouco diante daquilo que Deus tem a realizar na minha e na tua vida. Foi preciso ele passar por muita dificuldade. Aí a Bíblia fala que um certo tempo veio um sonho a Faraó, e Faraó começa a se sentir incomodado com aquela situação. Chama aí os adivinhadores, chama aí essas pessoas que trabalham com feitiçaria para discernir o sonho, e ninguém conseguia trazer revelação. Aí o copeiro diz: ei, tem um jovenzinho, ó, e o Senhor colocou, ó, há anos e anos preso lá. Quem é ele? É José. José ele é servo do Deus Altíssimo. Ele teme ao Deus do céu, que criou os céus e a terra. E ele tem falado coisas. Vamos mudar o contexto do que a palavra não diz. Ele tem falado coisas grandes, inefáveis, que só lá do céu pode ter. E essa revelação vem através da vida desse homem.
Então manda ele vir até aqui. Aí a Bíblia vem e conta a história, que Faraó começa a contar o sonho, e José diz: rei, o teu sonho diz tal coisa, te prepara, porque vai ter 7 anos de fartura, e também vai haver 7 anos de escassez. O que ele faz? Diz: ei, hoje eu sou maior do que você somente aqui nesse trono, porque hoje eu constituo você como governador de Israel, e tudo que vem à tua mão prospera. Então eu coloco o meu reino nas tuas mãos. Quanta honra, quanta graça de Deus na vida desse homem. E ninguém entendia porquê do sofrimento, porquê como que eu posso dizer, a ira dos seus irmãos. Ninguém entendia porquê ele era afastado do convívio dos demais. Não entendia. Mas as coisas de Deus não é para você entender, é para você viver uma após outra. Porque a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a você. Se não foi revelada, só viva, só aceite. Eu não sou digno. Se você não fosse, Deus não tinha te entregado. Eu não sou merecedor, mas você se torna merecedor por aquele que se entregou na cruz por você. A Bíblia diz que quando chega no último ano da escassez, Israel está passando um momento muito dificultoso, porque não tem suprimentos. Jacó não entende por que Israel passava por aquilo. E fala para os seus filhos: vá no Egito, leve ouro, leve prata, leve tudo que nós temos aqui, e ofereça pelo mantimento, porque senão nós vamos morrer. E quando eles chegam diante do reinado de Faraó, ele é recepcionado por uma pessoa desconhecida, que há muito tempo ficou longe dos seus olhos. Quem era essa pessoa? José. Aqueles que humilharam tiveram que se humilhar. Aqueles que um dia se colocaram de pé tiveram que se render ao José, porque ele era o governador, mas ele não sabia. E chega um certo ponto da história que diz que quando ele percebe, todos os seus irmãos estão curvados diante dele em arrependimento, para que o próprio Egito pudesse ser o provedor do mantimento para o seu povo. Aí a história diz que os feixes se curvavam diante dele. A minha Bíblia diz que Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Há um tempo debaixo desse céu para todas as coisas. Hoje o tempo pode não estar sendo favorável para você, mas acredite que vai chegar a hora, o dia e o momento. Tudo tem o seu tempo determinado. Pode ser que não seja o tempo de você ser honrado, é um tempo de você passar pela prova, é um tempo de você estar sendo amassado, é um tempo de você passar pela cisterna, é um tempo de você passar pela prisão. Mas eu quero te dizer que quando você for forjado, Deus vai te colocar no lugar de honra, e você vai ter suprimento para entregar para aqueles que um dia te humilharam. Pessoas que um dia duvidaram de você vão chegar pedindo conselho. Pessoas que não acreditavam em você, dizendo que você não era capaz, vai dizer qual é a essência. E você vai dizer: ei, tudo isso que eu tenho, eu estou disposto a te dizer. Crê no teu Jesus e vai ser salvo, tu e tua casa, e todos aqueles que acreditarem. Mas vai ser difícil. Vai ser muito difícil, porque primeira coisa que o diabo vai colocar: eu não vou me humilhar para ninguém. Eu vou passar a dificuldade que for, mas eu não vou me humilhar. Eu não vou me render. Eu não vou pedir perdão. Eu não vou me reconciliar. Eu não vou voltar atrás naquilo que eu falei, porque é orgulhoso. Avarentos. Muitas pessoas vaidosas que não têm condições alguma de viver a vida que quer viver e não conseguem retroceder e dizer: Senhor, eu sou o que sou porque o Senhor tem me
dado graça dia por dia. Senhor, eu vivo porque tua misericórdia me alcança toda hora, todo momento. Eu respiro porque todo dia o Senhor me dá um fôlego de vida. Porque a Bíblia diz, se não fosse Ele interceder, nós tínhamos sido consumidos. Quantas pessoas você tem no seu vínculo de amizade que dizem ser seu amigo só para bater na sua costa e depois estão te apunhalando, estão falando mal de ti? Não existe amigos, existe concorrentes. Ah, dentro do meu emprego, eu sou o melhor amigo do meu... Não existe isso, existe concorrentes. Porque na hora que ele tiver a oportunidade para tomar o teu lugar, ele vai tomar. Os irmãos de José sempre queriam ser também o merecedor, o queridinho, o mais amado, o mais bajulado, mas não tinha mais isso, porque o tempo foi passando e José veio fruto de um relacionamento, de um amor. Eu fico imaginando Lia dar um monte de filho, Raquel só deu um pequeno, depois veio Benjamim, e a Bíblia diz que foi preciso José pedir que eles levassem Benjamim para que pudesse ser entregue o mantimento, para depois ele entender quem era o governador. Hoje você pode dizer, eu não entendo, pastor, por que tanto sofrimento, por que tanta dificuldade? Eu não consigo entender, pastor, eu estava tão bem, hoje a minha vida se despencou, eu não consigo ter estrutura, eu não tenho estabilidade. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele quebra e Ele leva você à olaria, porque Ele não vai te remendar, Ele vai quebrar e vai fazer novo, porque vai ser preciso não ter trabalho de nada para que o azeite possa ter sobre a tua vida. O vaso, vou dar um exemplo, esse prato aqui está quebrado, ó. Quebrou, é um material muito frágil. Deus, Ele simplesmente não vai pegar aqui, vai colar, não vai, Ele vai arrebentar tudinho e vai fazer um vaso novo. Nós estávamos estudando na terça-feira aqui algo que Paulo escreve aos Hebreus, que se a antiga lei ela fosse boa, não havia necessidade de ter uma nova lei. E eu estava questionando nossos pastores ontem na nossa escola de líder, coisa que vocês praticamente não fazem, perguntar. Lá ele não para, eu pergunto e muito, e ele tem que responder. E eu estava fazendo uma comparação das coisas, como que as coisas são reformuladas. A Bíblia não precisa de atualização, a Bíblia não precisa de reformulação, porque naquele tempo, alguns fariseus chegavam e diziam assim, mestre, a lei de Moisés fala tal coisa, e o que tu dizes? Eu falei isso daqui na escola de líder. Só que quando Jesus olha a lei de Moisés, lá no livro de Levítico, capítulo 20, ele fala da seguinte maneira: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, ame teu próximo como a ti mesmo, não adulterarás. Quando ele falava não adulterarás, o coração do homem poderia ter esse privilégio dele estar sentindo o desejo no coração dele, mas como era lei, não era algo consumado, porque quem fez algo consumado, ele ia responder pela lei, eles iam morrer pela lei. A lei era severa, a lei não tinha meio termo, ou você faz ou você morre, acabou-se. Só que quando Jesus chega, ele simplificou a lei, ele não aboliu, ele só simplificou da seguinte maneira: no tempo da lei, ele dizia, não adultera. Jesus diz, aquele que somente pensar, esse já pecou. Quantas pessoas têm pecado diante de Deus, porque desejou mal para você, porque ele queria ver você longe dos seus caminhos, para que as coisas viessem ter mais naturalidade, ser muito melhor. Se você não estivesse aqui, como muitos irmãos, eu acredito que não só foi os meus filhos que passaram por isso, muitos outros irmãos também falam, não era nem para te ter nascido, porque nós éramos uma família feliz. Ei,
para com isso, porque se foi ele que veio ou ela que veio, porque Deus permitiu acontecer para que se tornasse bem melhor. Porque cria ciúmes. Pessoas que têm meninice na sua vida, que pessoas chegam dentro da igreja e começam a se achegar ao pastor, e os que estão mais tempo começam a sentir ciúme. Agora só é o fulano, agora só é o ciclano. E se você não tiver uma vida estruturada, enraizada em Cristo, você vai voltar para a caverna, você vai voltar para a sua cisterna, e você vai viver um dilema dia após dia, porque você acha que você é imerecedor daquilo que Deus tem para você. Quando você entender quem você é, quando você entender aquilo que Deus representa na tua vida e aquilo que Deus ele sente por você, pode até falar mal de você, pouco me lixando, pode até caluniar você, pouco me lixando, pode até inventar fofoca de você, não me interessa, sabe por quê? Eu sei quem tenho crido, ele sim pode me justificar de todas as coisas, sabe por quê? Porque foi difícil para José. Ele dizia, eu não fiz nada, meu senhor. Ele dizia, não, ela é minha esposa, então nela eu vou acreditar. E você vai ficar preso, mesmo que seja injustamente. Só que tem situações que pessoas te jogam na cisterna, tem situações que as pessoas te jogam na cadeia, mas tem situações que você se protagoniza merecedor de estar lá. E é coisa que muitos de nós não podemos tirar você de lá. Porque quando você entender que você pode sair desse momento de depressão, que você pode sair desse momento que você está aprisionado espiritualmente, é diferente. Por quê? Porque quem decide é você. Eu tenho uma mensagem que Deus me deu essa semana. Quando Jesus ele está na causa, hoje eu quero, pastor, caminhar com esse Jesus. Amém. O que é que Jesus promete? Eu vou estar com você até a consumação do século. E a minha Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar ela. Amém ou não amém? Está escrito. Mas quem é que começa? É eu ou é ele? É eu que tenho que dar o primeiro passo. Isso se chama livre-arbítrio. Então Jesus não vai estar no começo. Mas eu quero chegar ao propósito. Eu vou chegar lá. E quando você está perto do propósito, você falhou. Você percebeu que você não é digno de ter aquilo que você gostaria de ter. Aí você vai olhar para trás e vai dizer, por que que eu não mereço? Eu andei tanto e eu não consegui chegar. Aí vem a resposta, você não conseguiu chegar, sabe por quê? Porque você caminhou só. Porque Jesus não está no começo, ele não vai estar no fim, ele diz, eu sou o caminho. E tem gente que não quer percorrer o caminho. Tem gente que não quer pagar o preço. Tem gente que não abre mão daquilo que tem ou aquilo que é para viver um propósito de Deus. Não quer viver o sonho de Deus, quer viver os seus momentos contagiosos. E Jesus não vai dar nessa caminhada. Mas quando você tiver Jesus na sua vida e dizer, Pai, eu vou dar o primeiro passo, e o Senhor diz, dá o primeiro, porque o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, até você chegar na sua vitória, vai ser comigo. O que é que José fez? Não me interessa. Eu não posso aqui de forma alguma ser incoerente. Eu não posso de forma alguma aqui negligenciar o nome do meu Senhor. Eu não seria justo comigo mesmo, muito menos com Ele, se hoje eu abrisse minha boca e proferisse algo que desagradasse o coração do Eterno. Eu vou passar, porque Ele vai um dia lembrar de mim. E assim como um dia Deus colocou no coração de Davi lembrar de Mefibosete, quando passava por tantas dificuldades, por tanto momento de depressão, por que Deus ele não é capaz também de lembrar da promessa que Ele fez para você? E por que as promessas não se cumpriram, pastor, ainda? Porque Deus não achou dignidade na minha vida e nem na sua, para que a promessa
poder ser estabelecida, porque a promessa, em vez de ser bênção, pode se tornar maldição. Mas eu quero que você saia desse lugar essa noite consciente daquilo que Deus ele tem falado para você dia após dia. Se levante, se posicione, tome hoje uma nova direção da tua vida. Faça acontecer mesmo. Faça acontecer. Ah, mas para mim está tão difícil. Para Deus foi fácil. Para Jesus foi fácil. Imagina Jesus hoje aqui, irmão Max. As pessoas perguntam: quem eles dizem que eu sou? Ah, tu é Elias. Ah, tu é um falso profeta. Ah, tu pode ser chamado de Beelzebu. Tudo bem. Ouve o que não queria ouvir. Aí aqueles amigos que estão bem próximos, ele disse: vocês dizem quem? O que vocês me dizem? Aí se levanta um com audácia: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pessoas vão olhar para você e dizer: verdadeiramente Cristo é na tua vida. Sabe por quê? Porque eu na tua pele não aguentaria aguentar o que você passa. A promessa de Deus não é da forma que você entra, é a forma que você vai permanecer nela ali, ó. Mesmo com dor, mesmo com dificuldade, se você honrar Deus no momento da sua luta, Deus ele vai honrar você no momento da sua dificuldade também. Quando a gente reconhece um homem de Deus, a gente às vezes diz assim: um dia Deus ele vai me dar essa unção, um dia Deus vai derramar essa graça sobre minha vida. Eu não quero ter unção de ninguém, eu só quero ser usado por Deus da maneira que Ele quer que Ele me use. Quantas pessoas queriam assim: ah, eu quero a unção que Eliseu teve. Que unção ele teve? A unção de Elias. Ah, eu quero ter unção até no meu sangue. Para quê? Só o sangue que tem poder é o sangue de Jesus. Eu quero pregar como aquele pregador prega. Ei, eu vou te falar. Às vezes o homem só prega, só prega, só prega, só prega. Mas Deus entregou o chamado de fissificados para cada um de vocês. Só que nós não temos ainda assim a sensibilidade de perceber para aquilo que nós fomos chamados, Vinícius. Tem pessoas que foi chamado para pregar para nações, mas tem gente que foi chamado para pregar para poucas pessoas. E eu lembro aqui, queridos, que quando começou o trabalho do ministério, há uns 17 anos atrás, quando Deus me entregou, eu estava que nem Gideão. Eu acordava de madrugada, irmão Wallace, e falava: Deus, que é isso que eu vi no sonho? Eu não acredito que isso daqui é algo do Senhor. E eu chegava na geladeira, bebia água, você estava na beira da minha cama, meu coração parecia do papalego assim, ó, acelerado ali de tanto correr. E eu falava para Deus: Senhor, se isso não for coisa da minha cabeça, me fala de novo, me revela de novo, mas eu quero diferente. Eu quero saber o propósito que o Senhor tem na minha vida. Eu ia deitar e Deus ele me mostrava um novo sonho. E eu lembro assim que dos últimos sonhos que eu tive, eu estava com um paletó, uma Bíblia debaixo do braço, esperando me chamarem. E eu estava ali tremendo, sabe? Com medo. E chegava uma mulher e dizia assim: o senhor que é o pastor Alex? Eu dizia sim. Ela dizia: pastor, 5 minutinhos, vamos anunciar o senhor entra bem aqui nessa porta, vai ter uma cortina. Quando o senhor abrir a cortina, o altar vai estar lá, e aí o senhor vai pregar pela cura e enfermidade. Amém. Aí anunciava: vamos receber o pastor Alex, que ele vai orar pelas enfermidades, cura e libertação. Aí eu entrava aqui, eu abria, meu irmão Wallace, que eu entrava aqui, eu olhava, era um estádio de futebol cheio. Eu pegava aquela palavra e lia: se o Filho do Homem não vos liberta, verdadeiramente vocês serão livres. Nós seremos livres. Onde o Senhor quer chegar, eu quero te dizer que Deus ele tem um chamado diferente para mim e para você. Hoje eu não consigo viver bem, eu vivo que nem Pedro, chateado porque eu não consegui ganhar uma alma. Eu quero te dizer que você só tem que ser o instrumento para ser usado na mão dele, porque quem convence não é você,
é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo quiser salvar, ele vai salvar. Mas eu não consigo ser esse instrumento porque eu estou passando pela maior dificuldade da minha vida. Então saia para viver um novo tempo. Se levante para viver as promessas que Deus tem para mim e para você. José, ele foi ousado. José não desistiu dos sonhos que Deus tinha para ele. E por que eu e você temos abrido mão daquilo que Deus ele tem nos entregado? Temos deixado acontecer de qualquer maneira, e não é isso que Deus quer. Mas depois queremos chegar no final. Esquecemos que o processo, qual é o processo? É Jesus. Jesus, ele faz parte do processo da nossa vida. Jesus, ele vai ter que estar presente, porque ele diz que sem mim nada podeis fazer. E eu quero fechar essa palavra aqui, Emily. Tem muitas pessoas que louvam bonito, que pregam bonito, que falam bonito. E vai chegar um dia, irmãs, que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas eu preguei no teu nome, mas não teve compromisso. Eu louvei o teu nome, mas não teve compromisso. Eu preguei, eu salvei, mas tu não teve compromisso. E por que Jesus salvou? Por que Jesus batizou? Por que Jesus libertou? Por que Jesus curou? Porque ele tem compromisso com a sua palavra. Aquele que tem compromisso com a palavra dele, com ele também tem compromisso. Isso era vergonhoso para muitas pessoas no dia. Ei, eu não te conheço, sei nem quem tu és. Por que Jesus não vai reconhecer? Porque o nosso nome não vai estar lá. Aqueles que não fizerem nada para ele hoje, tem que ser agora. Jesus chega com os discípulos e diz assim: ei, eu vou ter que ir agora. Para onde você vai? Você vai tomar uma água? Não. Vou ter que ir, é chegada a hora. Vou preparar o lugar para que onde eu esteja vocês venham estar também. Vocês não podem estar lá ainda. Ainda não pode. O que ele disse ainda? Quer dizer, nesse momento não, mas amanhã sim. Eu vou ter que preparar, porque eu não quero que vocês cheguem lá de qualquer maneira. Vocês têm que passar por uma reformulação. Vocês têm que passar por um processo para que você chegue lá e você possa proferir algo que você disse foi difícil, mas eu venci. Eu vou ter que ir para o Pai. Aí Felipe se levanta e diz assim: então, nos mostra quem é o Pai e nós vamos ficar satisfeitos. Jesus olha para ele e diz assim: tu está comigo há tanto tempo e tu não conheces o Pai. José sabia quem ele cria. José sabia quem ele servia. José sabia para onde ele ia. E aqui a promessa ia se cumprir. Hoje eu conheço Deus. Eu falo de Deus. Eu oro a Deus. Eu choro por Deus. E porque nada aconteceu. Que Deus é esse? Porque se você tiver uma intimidade, Deus ele vai mover os céus e a terra até o inferno, se for necessário, por causa da sua vida, da sua pessoa. Não poderiam matar os carcereiros, matar José lá? Poderiam. Não poderiam um animal ter destroçado José lá? Poderiam. Mas Deus guardou. Mas eu não quero te dar hoje garantia alguma, dizer que você vai passar por muitas coisas maravilhosas, somente não, você vai passar por muitas dificuldades também. No mundo você vai ter aflições, tem de bom ânimo. Jesus ele mostrou que há capacidade de vencer o mal com o bem. Poderia ter todos os motivos do mundo, José, ter mágoa, rancor no seu coração, e dizer: não, mande chamar o teu pai e o teu irmão mais novo, ele vai viver comigo aqui, e vocês vão ficar aí fora mendigando. Não foi assim que aconteceu. Ele acolheu, e assim Jesus
Jesus tem feito todo dia, colhendo muitos e muitos e muitos e muitos. E a promessa dele tem sido transformada em muitas vidas. Hoje, eu quero te dizer que se você colocar a sua vida como José viveu a dele, sonhando os sonhos de Deus, deixando Deus realizar a vontade dele, muitas pessoas que te olharam com indiferença vão estar pedindo auxílio de você. Muitas pessoas que deixaram entrar a apostasia no seu coração, apostataram, duvidaram, vão voltar e dizer: ei, eu quero isso para a minha vida também. Por quê? Porque assim como Daniel passou por muita dificuldade, assim como José passou, o rei Nabucodonosor, quando chegou naquele dia que os leões estavam lá a ponto de destroçar Daniel, e ele chega pela manhã e diz: Daniel, ele diz: eis-me aqui. Aí, hoje há um novo decreto, que todo o nosso povo vai adorar o Deus de Daniel. Sabe o que é isso? Que Deus, ele pode mudar até aquele endemoniado para abençoar você. E que você continue acreditando, que você continue sendo crente. Não duvide. É o momento. O choro vai durar a noite toda, mas a alegria ela vai amanhecer. Vai amanhecer na sua vida sim. Vai haver milagre sim. Vai haver resposta de médico dando o alvará lá ao lado. Olha, acabou. Não tem mais. O irmão Diego estava aí, irmão Wallace, que não me deixa mentir. Ele não estava nos últimos dias, mas ele acompanhou uma história minha. O médico foi de manhã, fez o exame. Tu não vai embora para tua casa. Já tinha voltado, tinha saído do hospital, tinha voltado, estava escarrando um monte de líquido do meu pulmão. Um líquido parecia um quick. Sabe o que é quick? Aquela coisa rosa, aquilo. E era uma tosse. Me internei de novo, passei por um processo muito difícil. E chega uma hora que o médico diz assim: senhor Alexandre, não vou poder liberar o senhor. Quando ele dizia isso, o meu coração acelerava, faltava respiração, tinha que pôr oxigênio, a saturação baixava, a glicose aumentava, a pressão arterial aumentava, eu começava a chorar, eu me desesperava. A sua glicose deu alta, sua hipertensão está muito alta, a saturação caiu, seus glóbulos vermelhos e glóbulos brancos não estão bem, o senhor não pode ir embora daqui, senão o senhor pode dar um ataque, o senhor vai morrer. Dizia: tudo bem, o senhor é o médico, o senhor que decide, mas eu vou mandar fazer os exames com o senhor. Tudo bem. Eu já não aguentava mais tomar tanta medicação, meu braço parecia o do Popeye, tão inchado que estava, e só vivia com febre. Chegou uma hora, os camaradas tiraram meu sangue de novo, fizeram os exames. Quando foi à tarde, ele foi dar o parecer dele, pegou meus exames, ele entrou com a prancheta, olhando assim a prancheta. Boa tarde. O senhor está bem? Sim. Botou a prancheta lá, botou a mão dentro da bata dele. Bora para casa. Eu disse: como? De manhã eu estava quase no pico do urubu, agora o senhor vem dizer para mim ir embora? Ele disse: eu sou médico. Não me pergunte o porquê. Seus exames mostram o teu pulmão limpo, como se nunca tivesse nada. A tua saturação está 100%. Não existe mais problema de hipertensão. A tua glicose está normal. O teu sangue está perfeito e eu não posso ficar contigo. Ele olhou para mim e eu comecei a rir. Disse: por que tu está rindo? Eu disse: doutor, Deus que eu sirvo ainda ressuscita mortos. Eu sirvo um Deus que abre porta onde não tem porta. Ele virou de costas, olhou para mim e disse: então nunca largue esse Deus, porque a tua vida foi um milagre, porque eu nunca vi ninguém entrar da forma que tu entrou e sair para contar a história. Ei, vai ter resposta essa semana que entra agora para muitas pessoas aqui. Pessoas que não têm acreditado na sua fé,